Olá, meus alunos, tudo bom? Então, nós vamos iniciar o assunto sistemas operacionais. Diferente do que é previsto, por exemplo, no curso técnico, no curso superior, não vamos discutir como é que faz para criar pasta, como é que faz para apagar arquivo, como é que faz para recuperar arquivo da lixeira, né? Como é que faz para navegar na internet, meu primeiro e-mail, essas coisas assim, né? Apagar arquivo, etc e tal. Nós não vamos a discutir isso, tá? Isso é apenas um assunto introdutório do curso técnico e é muito mais comum ainda nesses cursos de computação, assim, tipo o meu amigo Loff tem ali, que era CDI, agora eu acho que é Otimiza, né? Então, o que nós vamos discutir? Nós vamos discutir do ponto de vista construtivo, que um cientista da computação precisa saber sobre sistema operacional, certo? É claro que não vamos sair dessa matéria com o Windows funcionando só nosso, né? Porque assim os sistemas operacionais atuais exigem muitas horas de trabalho e muita coisa é reaproveitada de uma versão para outra e já está rodando ali há várias décadas, né? Mas nós vamos discutir o que é importante, talvez, que seja o mais interessante para a profissão de vocês, que é como tirar o melhor proveito do sistema operacional para as aplicações que vocês estão fazendo, para as coisas que vocês estão trabalhando. Vão ensinar vocês a sair de armadilhas, como condição de corrida e o deadlock e tal. Essas são o foco da nossa disciplina. Então, como é que ela vai funcionar? Vamos lá. Primeiro, tá? O primeiro tópico da nossa disciplina, tá? É isso que eu estou fazendo agora, uma introdução à disciplina. Introdução à disciplina. Tá? O segundo tópico, tá? Eu vou discutir ainda hoje gerações de sistema operacional. Separei uma página na internet, eu nem li o texto todo, mas achei as imagens muito boas de usar na minha aula. Eu vou passar para vocês e depois a página quando acabar de utilizar ela. O terceiro tópico serão os tipos de sistema operacional. O quarto tópico, tá, será a função de um sistema operacional. Certo. Quinto tópico será os estudos do processador. Sexto tópico serão os estudos da memória. O sétimo tópico serão os estudos dos dispositivos. Eu vou colocar dispositivo de entrada e saída. Entrada e saída. Acentua para mim. Saída. Aqui a gente vai encontrar também a abreviatura ES ou então I/O, que é Input Output, certo? O oitavo tópico serão os estudos do disco de armazenamento, certo? Esse será o último tópico. Bom, tudo isso aqui é a parte mais curta. Talvez tudo isso aqui junto, que eu vou até pintar de outra cor aqui, talvez tudo isso aqui junto seja aí, sei lá, 5% do total da disciplina, tá? Tudo isso aqui é a parte mais longa. Vamos pintar de outra cor ainda. Vamos pintar de um azul. Isso aqui é a parte mais longa. Com certeza 50% da disciplina, mais ou menos, tá? E esses outros itens aqui, juntos, tá?
eles são menores que o estudo do processador. Vamos pintar ele de vermelho de novo, tá? Tudo isso aqui junto é mais ou menos 45% da disciplina, tá? Então nós vamos passar metade do tempo estudando o processador. Isso faz muito sentido, né? Faz muito sentido, porque o processador é o item mais importante do computador. É o que faz o computador ficar rápido ou lento. Algumas pessoas vão me perguntar, Wagner, mas assim, ó, meu computador estava lento e ao invés de eu trocar o processador, eu coloquei mais memória RAM. Nós vamos estudar isso no futuro, por que essa situação é verdadeira e até que ponto isso é verdade. Até que ponto eu posso colocar mais memória e vai ficando mais rápido, né? Que vai chegar um ponto que não adianta mais, senão não teria mais novos computadores. Não estariam lançando ali geração 10, geração 11, geração 12, geração 15 do família Core da Intel, se não tivesse necessidade de melhorar o processador, né? Então a quantidade de memória RAM, ela ajuda até o ponto em que isso não adianta mais. Intel Core deve estar na família 10 agora, vamos ver. Família de processadores Intel. 11ª geração, né? Então, não teria que ter 11 gerações da família Core se não precisasse avançar o processador, né? Então a memória RAM ela é útil enquanto ela está fazendo falta para o teu computador. A partir do momento que ela não faz mais falta, o processador é que diz isso. Agora, por outro lado, não adianta eu ter um processador muito bom se o sistema operacional não tira proveito, né? Então, nós vamos discutir isso aqui e aqui vários itens vão surgir, várias coisas vão surgir, certo? Várias discussões vão surgir, tudo bem? Então, essa vai ser a nossa disciplina. Como é que vai ser a cobrança dessa disciplina minha aqui? Normalmente, quando não é pandemia, eu faço 3 provas. Faço uma prova parcial quando a gente acaba isso aqui. Faço uma prova parcial quando a gente acaba isso aqui. E daí, geralmente na semana seguinte, já eu faço uma prova de todo o conteúdo, que normalmente é para o pessoal dar uma recuperada, nota, etc e tal, né? Já aconteceu de alunos irem muito bem, quase a turma toda irem muito bem na primeira prova, irem muito bem na segunda e dizer, professor, para que essa terceira prova, né? Deixa nós só com essas 2 notas. Eu topei. Em outras situações, não. Outras situações, os alunos chegaram, professor, pelo amor de Deus, dê uma outra prova, porque nós se ferramos, etc e tal. Então, a terceira prova, ela é um pouco mais flutuante, tá? Ok? Mas agora, como nós estamos em período de pandemia, eu não sei se vale a pena eu aplicar a prova, tá? Porque, na realidade, eu vou pedir para vocês, se vocês sabem usar o Google. É uma coisa estranha, sabe? Aliás, essa tem sido a minha maior dificuldade em todas as disciplinas que eu aplico online. Às vezes eu demoro para começar porque eu fico pensando como é que eu vou cobrar os alunos. Então, nessa disciplina minha aqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou cobrar pequenos trabalhinhos, pequenos resuminhos, ou exercício, ou fazer um programinha e tal. E aí vocês vão postando e isso aí vai ser a avaliação. Porque, como eu disse, fazer a prova, eu acho uma perda de tempo. Eu podia dar 10 direto, então, para todo mundo, né? Porque, sei lá, eu não sei como é que estão fazendo as matérias. Mas vamos lá, acho que eu vou fazer isso sim. Cada vez que eu postar coisa ali, né? Que eu vou postar coisas matando ali, equivalente a 10 aulas, mais ou menos, e tal. Aí 5 aulas, 10 aulas, múltiplos de 5. Aí eu peço um trabalho, aquele trabalho vale como avaliação, tá? Deixa eu ver quem que tá chamando na porta. Era no vizinho. Pois bem, então, pessoal, vai funcionar assim, tá bem? E o primeiro assunto que nós vamos discutir agora são as gerações de sistema operacional. As gerações de sistema operacional, elas se confundem com as gerações dos computadores,
certo? Então, praticamente são a mesma coisa, porque à medida que o hardware ele avança, o sistema operacional avança para tirar proveito desse hardware. Então, nós vamos começar discutindo sobre isso, tá? As gerações de computadores. Para isso, eu separei uma página da internet que eu adorei as imagens da página, tá? Vamos pegar aqui, ó. Essa página aqui, eu vou deixar lá no meu Google Classroom depois para vocês, quem quiser ler com calma pode ler, quem não quiser não precisa, tá? Então, os computadores sempre dependeram de uma coisa, tá? Como é que eu faço o if? Comando if. Se for verdade, eu faço isso, se for mentira, eu faço aquilo. O if, se vocês pensarem muito bem, ele é uma bifurcação, certo? É uma forquilha. Vamos abrir um PowerPoint aqui para ajudar a gente a discutir, tá? Então, toda a discussão foi como é que sempre foi como é que nós vamos fazer para uma máquina tomar uma decisão. Se for isso, vai para um lado, se for aquilo, vai para o outro. Uma outra função do computador é a gente... Vamos achar aqui Smart Art. Aqui. Onde é que tem o fluxograma? Hierarquia. Aqui. Ok. Assim. Isso aqui a gente vai usar para desenhar um if. Um if sempre foi isso aqui, ó. If, se tiver certo, você faz uma coisa, certo? Uma coisa. Se tiver, ou então else, você faz outra coisa. Então, isso é o X da questão do computador. Como é que eu faço o if em escala computacional, tá? Então, claro, você vai dizer, não, mas ali eu tenho a torneira da cozinha. If tiver aberta, vaza água. If, else, não vaza água, tá? Mas em escala computacional, milhares de vezes. Isso sempre foi um desafio. Charles Babbage tentou fazer isso com peças de relógio, lá com aquelas engrenagenzinhas de relógio, só que não dava, porque aquilo rapidamente apresentava um desgaste se fosse usar assim em escala computacional e parava de funcionar direito, né? Tanto se for ver essas relojoarias suíças e tal, tem aí engrenagens que são feitas de diamante, de não sei o que e tal, aí para evitar o desgaste, para continuar preciso e tal. Imagine isso que o relógio, né, move a engrenagem somente uma vez por segundo. Imagine fazer isso em escala que nem temos hoje nos nossos computadores aí de dezenas de gigahertz, né, dezenas de pulsos por segundo, né, dezenas de bilhões de pulsos por segundo. Aquelas engrenagens iam durar 5 minutos, né? Então, o primeiro objeto que conseguiu fazer um if em escala computacional foi a válvula, tá? A válvula foi o primeiro objeto que conseguiu fazer isso. Vamos procurar uma válvula. Válvula. Eu vou fazendo assim, ó, eu vou buscando as coisas enquanto converso com vocês. Válvula eletrônica. Que aí a aula parece que fica mais dinâmica, mais divertida, né, e tal, né? Vamos lá, imagens. Isso aqui é uma válvula eletrônica, tá? Então a válvula eletrônica ela parece uma lâmpada incandescente, só que ela faz exatamente isso. Ela vai vir energia por uma perninha. Se for verdade uma coisa, ela vai encaminhar energia para uma perninha. Se não for, vai encaminhar para outra. Claro que eu posso ter válvulas com mais perninhas, porque eu já tenho circuitos maiores montados dentro delas, né? Mas então, os primeiros computadores, tá, né, a primeira geração de computadores, tá, eles eram totalmente feitos com válvulas. Aqui eu tenho uma foto das primeiras gerações de computadores. Então nós tínhamos armários e mais armários repletos de válvulas dentro, certo? E eu programava isso não usando JavaScript, não usando Python, não usando C++, PHP, nem nada disso. Eu programava esses computadores trocando esses cabinhos que estão aqui de lugar.
Então eu jampeava os cabinhos e tal, e isso era uma programação. Eu jampeava outros cabinhos e era outra, certo? Então esses computadores aqui não tinham sistema operacional, ok? E eles eram assim muito rudimentares e tal, e eles serviam para propósitos do governo, propósitos de defesa, né? Eles eram muito de utilidade muito limitada, eles eram caríssimos, não tinha como comercializar esses computadores. Por quê? Porque esses computadores aqui, a válvula ela é uma lâmpada incandescente, olhem só, isso aqui é uma válvula. Então elas queimam mais ou menos na mesma ritmo que queima as lâmpadas incandescentes, que vocês devem lembrar na casa das avós de vocês e tal, deve ter tido até uns anos atrás, lâmpada incandescente, né, para iluminar a casa, né? Aquilo lá queima a cada 3 ou 4 meses. Agora vocês imaginem isso aqui está repleto de válvulas dentro, aqui está repleto de válvulas aqui dentro. Todo dia tem alguma válvula que queima. Tem um pessoal que passava aqui só trocando válvula queimada para depois que tivesse tudo ok, começar a executar. Então imagine como é que você faria para comercializar isso aqui para alguém. A pessoa ia comprar e ia te chamar toda vez que queimasse uma válvula para dar suporte. Não tinha como. Então a mesma equipe que projetava o computador era quem dava manutenção e quem programava o computador para obter resultados. Então, de balística, de estatística, foi usado para quebrar senhas criptográficas, essas coisas, se usavam esses computadores aqui. E o poder deles é muito, muito pequeno, né? Eu sempre comento, isso é verdade, que a Apollo 11, que pousou na Lua, tinha um computador com a metade da capacidade de processamento que tinham aqueles bichinhos virtuais, o Tamaguchi, né? Vamos colocar aqui Tamaguchi. Será que é isso aqui? É isso aqui. Então, o bichinho virtual, o Tamaguchi, que todo mundo deve ter tido quando eu era criança, eu já sou um pouco mais velho, eu já passei, já era adulto quando tinha Tamaguchi, tá? Então, esse bichinho virtual aqui tem o dobro da potência que tinha a nave que foi para a Lua, a Apollo. Então, eu sempre brinco que o pessoal pousou na Lua com meio Tamaguchi, tá? Então, vocês imaginem que esses computadores aqui, tá? Eles tinham uma potência muito inferior, muito pequena, e olha o tamanho e espaço e tudo mais que esses computadores ocupavam. Obviamente, se eles não tinham linguagem de programação, se eu programava trocando esses cabos aqui de lugar, tá? Também não tinha sistema operacional, tá? Você botava para rodar ali e esperava funcionar. Então essa foi a primeira geração de computadores, tá? E eles pesavam umas 30 toneladas, eu adorei essa imagem aqui. E eles surgiram ali, na verdade, na década de 40, não se sabe muito bem, porque embora o ENIAC tenha sido o primeiro computador feito pelos americanos, etc, tal, formalizado e tal, o pessoal na Inglaterra tinha feito um computador para decifrar a máquina Enigma, só que era secreto e eles quebraram a máquina depois, quando no final da guerra. Então ficou meio obscuro a história do Enigma, tá? Mas ali a primeira geração foi lá das décadas de 40 e foi até os anos 60 e era feito com válvulas, tá? Qual foi a evolução que fez com que esse IF aqui pudesse ser construído de outra maneira e que evoluiu os computadores? Quem ajudou a evoluir os computadores foi para a geração seguinte, foram os transistores, tá? Os transistores são isso aqui, transistores, tá? Os transistores são essas pecinhas aqui, certo? Então, se eu tenho energia na perninha do meio, tá? Se eu tenho energia na perninha do meio, eu consigo
eu passo energia para a perninha da esquerda, se eu não tenho, eu passo energia para a perninha da direita, e assim por diante. Ele faz o serviço do IF, e até tá mais parecidão com o IF isso aqui, né? Com 3 perninhas e tal, né? Então, claro que existem os transistores dos mais diversos. O que eu cliquei aqui? Claro que existem transistores das mais diversas potências e utilidades e tal. Existem transistores, entendi. Existem transistores que são para isso, são transistores lógicos, né? Que se eu tenho energia, passa na perninha para outra. Se eu tenho energia na perninha do meio, passa energia da perninha da esquerda para a direita. Se eu não tenho energia no meio, não passa, e assim por diante. E tem os que são ao contrário, e tem os transistores de potência, né? Que são os transistores amplificadores. Que se eu passar 5 volts aqui, ele passa 50 volts para cá. Se eu passar 3 volts aqui, ele passa 30 para cá. E assim por diante. Mas ele não é de transistor de potência que eu estou falando. Eu estou falando de transistor, esses de tomada de decisão. Então, um transistor, ele é pequenininho, talvez do tamanho de uma cabeça de fósforo, e vai seguindo até os mais grandes. Vamos pegar aqui MOSFET. Os MOSFET são maior, né? Ó, os transistores MOSFET são maiores, são mais grandão, mais parrudão, né? Olha aqui onde é que ele está. Ok? Então, os maiores transistores, esses MOSFET aqui, eles são do tamanho, sei lá, da unha do teu dedão polegar, tá? Do dedão ou do dedão ou do polegar, tá? E os menores transistores que existem, eles são microscópicos. O pessoal fala que está conseguindo fazer transistor do tamanho de átomos, né? A IBM transistor átomo. Vamos pesquisar aqui. IBM transistor átomo. Constrói transistor mais nanotubos de grafeno, né? Olha aqui, então, são transistores mega microscópicos, tá? Então, que não cabe, que o pessoal nem vende esses transistores sozinhos, eles vendem uma pastilha, tá? Então, o transistor, de uma maneira geral, tá? Foi quem conseguiu trazer para nós a segunda geração de computadores. O transistor esquenta muito menos que uma válvula. O transistor, ele é muito menor, tá? O transistor do tamanho de uma cabeça de fósforo são a maior parte dos transistores. Tem transistores que o pessoal chama de SMD nas placas, as placas agora de circuito integrado, transistor SMD. Um amigo meu brinca que é sempre muito difícil de trocar o transistor, por isso que é SMD, tá? Ó. Vamos ver se a gente acha aqui um transistor SMD placa. Aqui, esses transistores aqui ó, temos um transistor SMD visto no microscópio. Então esses transistores aqui são menores, metade do tamanho de uma formiga, né? E são muito comuns hoje, não? Você vai dizer, só tem coisa da NASA. Não, se for abrir qualquer coisa, aí, o controle remoto da tua TV, você vai achar transistor SMD, vai achar resistor SMD, vai achar diodo SMD, tá? Então, na placa-mãe, você pode pegar a placa-mãe de um computador aqui, você vai achar vários equipamentos SMD, que são microscópios, pequenininhos, mas não são microscópios. Olha aqui, ó, dá para ver bem, ó. Tá aqui, ó. Esse é um transistor SMD aqui, ó. Dá para ver aqui o dedo da pessoa e o transistor na mão da pessoa aqui, certo? Então, meus alunos, o transistor permitiu que se surgisse a segunda geração de computadores, muito mais confiável, menor, consumindo menos energia e esquentando menos. Tá aqui, ó, as primeiras válvulas aqui e tal, né? Esse é um computador da segunda geração de computadores, certo? Já é ainda é muito grande, olha só, do tamanho de um armário, né? Mas é muito menor do que isso aqui, não concordam? É um equipamento já menor, já dava para vender, e aqui surgiram companhias importantes, tá? Surgiu a IBM, por exemplo, surgiu a HP, né? Esses são equipamentos já comercializáveis, já foram vendidos vários deles, tá? Os computadores
dessa geração começaram a ser vendidos para banco, para governo fazer coisa de censo, essas coisas começaram a ser vendidas, tá? E nesses computadores começaram a surgir os primeiros sistemas operacionais e linguagens de programação. O que os sistemas operacionais faziam em equipamentos como esse aqui? Eu fazia lá, vamos supondo que eu fosse uma pessoa dessa época, né? Eu fazia lá o meu programa numa máquina, escrevia todo ele numa fita, né? Escrevia o programa, gravava numa fita, e o meu colega que fazia outro programa gravava na fita também, todo mundo gravava na fita. E os sistemas operacionais faziam o que aqui? Quando acabava de executar o programa de um, eles pegavam e começavam a executar o programa do próximo. Assim, ó, como esses equipamentos aqui eram caríssimos, custavam milhões e milhões de dólares, tudo que é caríssimo, você começa a contar o uso em horas, né? Máquinas industriais, ó, ficou 2 horas paradas, o prejuízo é de tanto, não sei o que, né? Então, o pessoal tinha preocupação ao tempo que leva para tirar a fita do Wagner, colocar a fita do Diego Kroll aqui, nós vamos perder aí 10 minutos por dia, os caras fazem isso 6 vezes por dia, perdemos 1 hora, não podemos fazer isso. Então tinha um pequenino sistema operacional que simplesmente pegava o teu programa, executava, acabava de executar, ele automaticamente começava a executar o próximo e assim por diante para aproveitar melhor o computador, certo? Então os primeiros sistemas operacionais surgiram a partir da segunda geração de computadores, tá? Vejam que esse aqui é um texto sobre geração de computadores e eu estou falando sobre geração de sistemas operacionais porque são assuntos que se confundem, tá bem? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre a terceira geração de computadores. Terceira geração de computadores, tá? A terceira geração de computadores surgiu quando a IBM começou a criar maneiras de tornar o transistor microscópico, menor ainda que o SMD, tá? Então a IBM começou a fazer transistores microscópicos. Primeiro transistor, não, primeiro circuito integrado, tá? Imagens. Nenhum desses aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro circuito integrado, tá? A IBM começou a fazer circuitos integrados que eram o quê? Eram pastilhas como essa daqui. Vocês, qualquer coisa que vocês abrirem a placa-mãe velha aí, qualquer coisa abrir, vocês vão encontrar um circuito integrado lá dentro. Em que dentro dela eu tinha centenas ou talvez milhares de transistores ali dentro. E eu organizava assim de maneiras, eu construía ele de maneiras que eram conhecidas, eram populares. Olha, o flip-flop, por exemplo, é uma maneira de eu encaixar um transistor no outro e tal, que forma uma pequena memória. Eu já botava não sei quantos flip-flop aqui dentro, botava já não sei quantos isso, não sei quantos aquilo, dentro de uma pastilha. Então, o espaço que antes era ocupado por um MOSFET, por exemplo, agora eu colocava ali, sei lá, 3.000 transistores, porque eu colocava um circuito integrado que substituía todos aqueles transistores. Então, os computadores começaram a diminuir de tamanho, certo? E nessa terceira geração de computadores, cadê a minha imagem aqui? Tá? Da terceira geração de computadores, aqui nós temos um computador de terceira geração, é que todas as coisas, todos os problemas que nós enfrentamos na informática até hoje, aqui tá, ó, esse é um computador de terceira geração, tá? Todos os problemas de informática que nós enfrentamos até hoje surgiram e o pessoal começou a encarar esses problemas e buscar soluções. Por isso, e é um momento muito importante da minha gravação, é que nós não vamos, muitas vezes vamos se decepcionar um pouco na aula. O professor está falando um negócio aí de 64,
tu tá fazendo um negócio de 67, velho, esse curso tem 50 anos. E o cara tá falando aqui na aula, meu Deus, esse professor é um antiquadão, ele é o quadradão, sei lá o que aí. Não, pessoal, é que aquele problema surgiu e a solução que o pessoal aplicou naquela época é válida até hoje, ou o problema é um problema até hoje, tá? Tudo que nós vimos na informática está baseado no que essa galera descobriu que existia de problema nessa geração de computadores. Foi aqui que a informática, ou a computação, desculpem, ganhou a cara que a computação e a informática tem até hoje. Quer que eu cite algumas situações? Deixa eu ver com quanto tempo está a nossa gravação. 30 minutos. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo e vou gravar um segundo para a gente discutir a terceira geração de computadores, depois eu vou gravar outros, tá? Então, até o próximo vídeo aí, pessoal. Aí fica vídeos mais leves, tudo de mais ou menos meia hora, um pouco mais, um pouco menos.